Bom, pessoal, eu vou explicar um pouco aí do operacional e esse vídeo aí que eu postei acima, só para vocês entenderem mais ou menos aí como é que funciona, tá? Eu costumo operar com gráfico limpo, tá bom? Somente suporte e resistência, tá certo? Aqui embaixo vocês veem que eu tenho alguns setups, tá bom? SR, esse aqui é um setup que é o que eu opero mesmo com gráfico limpo, só suporte e resistência, tá bom? Aqui eu tenho um com médias móveis e Fibonacci traçado para identificar o que? A tendência do mercado, através dessas médias, tá bom? Fibonacci traçada, porque a Fibonacci ela tem um alvo, ou seja, o mercado rompeu essa linha aqui dos 50, então ele está indo buscar o extremo da Fibonacci. Então, através daqui eu vou analisando o que o mercado está querendo fazer, tá bom? E aqui eu tenho um gráfico totalmente limpo, tá? Só para poder mesmo acompanhar os padrões de candles aqui, tá? O gráfico que eu costumo operar é o de 5 minutos, tá? Isso é o padrão. Eu opero sempre em 5 minutos, ó. Quando eu venho para 5 minutos, vocês observam que as linhas aumentam, porque a movimentação ela é maior, porque são candles de 5 minutos, que aqui são candles de 2 minutos cada, tá bom? Então, por isso que tem essa quantidade de linhas aqui em excesso, tá? E também a mesma coisa. Os setups separados aqui para 5 minutos e para 2 minutos, tá bom? Então, vamos lá. No modo como eu opero, essa entrada que eu dei aí no vídeo, eu teria sido estopado aqui, eu teria sido estopado aqui, certo? Se eu trabalho com gerenciamento de 2 stops, eu já estava fora do mercado só aqui, e aqui também teria sido um terceiro stop, tá bom? E o que acontece? Devido a essa crise toda, devido à pandemia, a tudo que está enfrentando a Bolsa de Valor, a Bovespa agora, que a Bovespa está tendo uma recuperação e está dando oportunidades boas no day trade, eu comecei a utilizar também o gráfico de 2 minutos. Por quê? Porque o gráfico de 2 minutos, eu não utilizo ele aqui para essas questões de entradas em suporte e resistência, tá? O que acontece? Vamos pegar aqui um exemplo, ó. Essa segunda vela aqui do meu gráfico de 5 minutos, ó, ela teve um tamanho aqui de 352 pontos, tá? A segunda vela que eu tive aqui, ó, no gráfico de 2 minutos, ó, ela foi bem menor, 258 pontos. Então as velas são menores. E devido às velas estarem menores, eu consigo estar pegando o quê? Alguns padrões, tá bom? Então o que acontece? Essa operação que eu postei, eu dei essa entrada nesse ponto aqui, ó. Nesse padrão de candle aqui, tá bom? Eu não peguei aqui, tá? Porque em 2 minutos ela já tinha passado, tá bom? Se ela já tinha passado em 2 minutos, eu já tinha perdido o time. Eu tinha perdido aqui o time de estar pegando ela, certo? E outra, eu esperaria ela fazer o quê? A confirmação aqui em cima do rompimento, que nem essa daqui fez. Fazer aqui um pullback e entrar comprado. Em 5 minutos ela não me deu essa opção, ó. Ela pegou e foi embora. Então, se eu tô somente me baseando nos 5 minutos, eu teria perdido todo esse movimento aqui, tá? E em 2 minutos, o que eu fiz aqui? Eu peguei justamente esse ponto aqui, em que o mercado ele tá vindo, ele fez aqui ele já estava fazendo, fundo maior, ele fez um fundo duplo aqui, ó, veio, fundo menor, e a partir desse momento aqui, ó, esse topo já passou desse outro topo, ou seja, topo maior, fez um pivô de alta aqui. Por ele ter feito isso daqui, ele formou esse padrão aqui de candle, tá? É um dojizinho, tá bom? Doji ele é um padrão de indefinição, ele pode ser um padrão de reversão, ele pode tanto funcionar para uma venda, mas nesse caso aqui o movimento estava muito forte de alta, tá bom? E pelo movimento estar muito forte de alta, o que eu fiz aqui? Eu fiz uma entrada conservadora, coloquei uma compra aqui, vocês percebem que aqui já vem pré-definido a minha ordem de stop, ó. Ou seja, se ele ativa a minha compra à volta, eu já estou protegido na minha operação e o pior dos mundos eu perco 150 pontos. Gerenciamento de risco, tá bom? O que aconteceu? Coloquei minha compra aqui, ele ativou minha compra. Conforme foi subindo, ele já foi fazendo a proteção automática, tá bom? E eu não peguei esse movimento todo, ó. Esse movimento todo eu poderia ter pego nele 1.400 pontos, tá? E aí vocês me perguntam, pô, mas por que você não pegou 1.400 pontos? Porque vocês já percebem que aqui eu já tenho uma configuração. Então eu já deixo minha configuração definida para 500 pontos de ganho, tá? Quando ela bateu 500 pontos, encerrou automaticamente, tá? Então assim, 500 pontos de ganho, gente, é muita coisa.
Não precisa, mas eu perdi uma operação de 1.000. Não importa, 500 pontos é muita coisa. Tá? 200 pontos na Bovespa, 300 pontos já é um trader muito bom para estar fazendo. Tá? Então, eu só quis aqui mostrar para vocês essa operação que eu fiz, como é que funciona. Tá bom? Então, eu utilizo gráficos de 5 minutos, porém eu tive que me adequar e me adaptar para gráficos de 2 minutos, tá? Utilizo somente suporte e resistência, mas em certos casos a gente faz uma utilização aqui de padrões de candle, tá bom? Então, ó, aqui foi um outro padrãozinho, ó. Ela estava descendo, fez um movimento de baixa inicial, ela fez aqui, ó, tentou fazer uma alta, não conseguiu, ó, desceu, fechou essa vela aqui, formou um inside, ou seja, aqui também era um outro ponto de venda, ó, teria pego aqui, nessa operação, 200 e poucos pontos. Se deixasse a operação normal até aqui embaixo no fundo, 300 pontos. Aqui, ela fez aqui o fundo duplo, conforme eu tinha dito para vocês, eu peguei essa operação aqui, tá bom? Também, essa operação aqui ela fez ó, um martelo no fundo do gráfico de hoje, tá bom? Fez esse martelo, coloquei uma compra, ela chegou a dar 300 pontos, me tirou com 200 pontos, tá bom? Aqui também, ó, fez um martelo, martelo é reversão, formou um outro inside aqui, poderia ter dado compra aqui. Quem pegou a compra aqui, ó, saiu com 200 pontos no bolso, tá bom? Então, oportunidades o mercado dá e dá sempre, certo? Valeu, galera. Vou soltando mais conteúdos aí. Vou soltar conteúdos de Forex também, de operações de Forex, tá? E aí a gente vai alinhando por aqui, vai jogando os conteúdos para vocês aí. Abraço.